Muito bom dia, meus irmãos. Mais uma vez estamos juntos aí nas nossas devocionais da Bíblia, capítulo por capítulo. Por aqui, o seu amigo e pastor Clodoaldo, em mais um dia de oração. Louvado seja Deus pela sua vida que tem nos acompanhado. Chame mais pessoas, convide mais irmãos e irmãs para estarem juntos conosco aí em oração na presença de Deus. Todos os dias, 6 horas da manhã, aí pelas redes sociais, estamos juntos em oração. Vamos à nossa devocional de hoje? O tema de hoje será o seguinte, irmãos: interceda por sua família. O texto bíblico está em Deuteronômio, capítulo 21, do versículo 6 ao 7. Diz assim, olha: então todas as autoridades da cidade mais próximas do corpo lavarão as mãos sobre a novilha cujo pescoço foi quebrado no vale e declararão: as nossas mãos não derramaram este sangue e nem os nossos olhos viram quem fez isso. Vamos lá. Esse capítulo, irmãos, traz um conjunto de leis um tanto quanto difíceis, de entendermos, porque aquela era uma sociedade com costumes muito diferentes dos nossos. No versículo 10 desse capítulo, trata do casamento de soldados com mulheres que fossem prisioneiras de guerra. No versículo 15, trata a respeito dos direitos dos filhos mais velhos, mesmo que fossem filhos de uma outra mulher, pois os homens tinham, em alguns casos, duas mulheres. No versículo 18, trata a respeito da lei de apedrejar o filho rebelde e obstinado. Os pais deveriam levar esse filho às autoridades e os homens da cidade deveriam matar esse filho, porque o mal teria que ser eliminado no meio do povo. Difícil, né? A gente imaginar um pai levando o filho desobediente para ser apedrejado, né? Mas essas eram as leis de Israel. Se fosse hoje, acho que ninguém de nós estaria vivo, né, irmão? Misericórdia. E no texto que nós lemos aqui, irmãos, que está logo no início do capítulo, nos fala de quando o povo achasse um corpo assassinado na floresta e o que deveria ser feito. Os sacerdotes deveriam medir até onde era a cidade mais próxima daquele cadáver, e essa cidade traria uma novilha, uma vaca mais novinha, para perto de um ribeiro, e ali deveriam sacrificar a novilha, e as autoridades deveriam lavar as mãos na água corrente e confessar diante do Senhor que não tinham culpa daquela morte. Suas mãos estavam limpas e os seus olhos não viram nada do que aconteceu. Deus ministrou algo muito forte em meu coração a respeito dessa situação, irmãos. Nós precisamos interceder pela nossa terra, pela nossa cidade. Nós precisamos sacrificar em prol das mortes inocentes que já aconteceram em nossas cidades. Hoje, não matamos mais animais como sacrifício, mas nós podemos orar, interceder, clamar, jejuar e pedir ao Senhor perdão pelos pecados cometidos em nossa terra. Às vezes, as nossas cidades são tão violentas, têm tantos problemas grandes porque tem pecados ocultos acontecendo e que às vezes a gente não tem nem ideia. Então nós devemos pedir ao Senhor perdão pela idolatria, pelos assassinatos, pela violência que tem acontecido na nossa terra. E isso pode evitar muitos males espirituais na nossa geografia. Nós sabemos e é evidente que tem lugares muito atribulados, e cada lugar tem seu tipo de luta, seu tipo de sofrimento e determinados demônios que agem em certas áreas naqueles lugares. O povo de Deus precisa chorar aos pés do Senhor e pedir perdão, até mesmo pelo que não sabemos que foi feito. E com certeza Deus liberará bênçãos sem medida para a nossa cidade e nossa nação. Eu, como pastor, já viajei por muitas cidades, já fui pastor em muitas cidades, e cada cidade a gente vê que enfrenta determinados tipos de problemas espirituais. Eu já fui pastor numa cidade que era muito difícil o emprego, as pessoas tinham dificuldades para trabalhar. Fui pastor em outra cidade que os demônios se levantavam contra os pastores, contra a liderança. Já fui pastor em cidades que havia uma letargia nas pessoas em servir ao Senhor. Então tudo isso são males espirituais que podem atacar a nossa cidade. E muitas vezes, quando a gente aqui agora eu quero trazer essa verdade para mais perto de nós podemos ver isso até mesmo na nossa família. Por isso, a gente precisa orar e interceder ao Senhor por nossas famílias.
pelos erros cometidos, por pecados que estejam ainda acontecendo. Nós precisamos fechar as brechas espirituais em nossas famílias e clamarmos ao Senhor para a libertação e salvação de nossos entes queridos. Tem muita gente perdida em nossa família, gente que precisa se converter, pessoas que precisam entregar o coração ao Senhor Jesus, né? Pessoas que precisam pensar mais em Deus, tirar ódio e mágoa do coração, enfim, pessoas que precisam mesmo de Deus, pessoas que precisam ser iluminadas pelo Senhor para saírem dos caminhos das trevas. Então, ore por sua família, peça ao Senhor por aqueles nomes que vierem à sua mente, coloque-os diante dos pés do Senhor. Eles precisam ter um encontro com a luz do Senhor nosso Deus. Que em nome de Jesus você ame a sua família e clame pela vida de cada um deles, porque para Deus todos importam e Ele quer salvar a todos da sua família. Amém? Então ore, interceda. Eu sei que não foi você que cometeu os pecados, mas pode ser que os pecados da sua família venham influenciar você. Você já viu às vezes que a gente conhece alguém e fala, fulano é da família tal, e essa família é muito problemática. Essa família, eu conheci um lugar que tinha família de assassinos, meus irmãos, e a família, um matava o outro. Então as pessoas falavam, olha, aquela família não presta, porque ali tem um monte de gente que mata. Então, irmãos, às vezes nós sofremos consequências por causa dessas situações. Então vamos orar, vamos interceder pela família, que você seja um intercessor, alguém que feche as brechas aí do inimigo, para o inimigo não entrar na sua casa e na sua família. Oremos a Deus. Nosso Deus e Pai, diante da presença do Senhor, nós nos colocamos aqui, ó Deus, para orarmos, buscarmos a sua face e pedimos ao Senhor pela nossa família. Ensina-nos a orar pela nossa família, Pai. Às vezes na nossa família tem gente perdida, tem gente maligna, tem gente maldosa, tem gente que tem ódio, mágoa no coração, mas nós queremos te pedir perdão por isso, Pai, pelos pecados que as nossas famílias, que as pessoas da nossa família cometeram e até mesmo nós cometemos, ó Pai, e que assim o Senhor repreenda toda maldição, o Senhor repreenda toda entrada maligna nas nossas famílias, meu Pai. A nossa família será chamada família bendita do Senhor. No Senhor, toda a nossa família será bendita diante de Ti, Pai. Nós oramos, entregamos, Pai, ó Deus, a nossa família diante de Ti. Nos ensine a interceder, a orar, a clamar pela nossa família, pelos nossos entes queridos. Em nome de Jesus nós oramos. Queremos também orar, Pai, na nossa corrente de fé e oração nesta manhã, apresentar diante do Senhor as nossas causas, as nossas lutas, as grandes dificuldades que temos passado. Ah, Senhor, às vezes aparecem tantas muralhas, meu Pai, aparecem tantos gigantes, meu Deus, para a gente resolver, para a gente derrubar, e nós pedimos forças ao Senhor. Não temos em nós força alguma para vencer, ó Deus, essas batalhas, mas o Senhor é a nossa força, o Senhor é aquele que pode nos ajudar, e nós entregamos a Ti as nossas vidas, a vida da nossa família, a vida de todos aqueles que têm passado lutas e batalhas, que têm chorado diante do Senhor, que o inimigo tem se aproveitado dessas pessoas para derrubar, ó Deus, para atormentar e atrapalhar, trazendo assim morte, trazendo dor, tristeza e sofrimento. Jesus, entra com a sua bênção e o seu poder, a tua mão agindo, meu Deus. O Senhor colocará por terra todo o mal, o Senhor levantará o que está desanimado, o Senhor vai curar aquele que está doente, enfermo. Ah, eu peço ao Senhor, a esta pessoa que está desenganada pelos médicos, essa pessoa, Deus, que chegaram para ela e disse que a causa dela não tem solução, não tem jeito, eu peço ao Senhor que o Senhor mude essa história, coloque uma vírgula, ó Deus, e continue a história do teu filho, se assim for, da sua vontade, meu Pai. Eu te peço, coloco em tuas mãos a nossa corrente de fé e oração, cada dia tem aumentado mais, meu Pai, porque nós cremos num Deus poderoso, nós cremos num Senhor que é o nosso Pai, que é o justo Senhor, e nós te pedimos em nome de Jesus, cuida de nós, cuida da nossa família. Temos aprendido a sua palavra, temos buscado ao Senhor já no início do dia, Pai, para que o
nosso dia seja um dia muito abençoado. Em nome de Jesus eu te peço, em nome de Jesus eu apresento diante do Senhor as nossas causas, as nossas lutas, choros, lamentos, guerras, dificuldades, meu Pai. Oh Deus, que o Senhor possa dar uma direção e uma luz, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, que prazer, que alegria é a gente poder orar, aprendendo assim da palavra, não é verdade? Todos os dias, 6 horas da manhã, eu, pastor Clodoaldo, estou junto com você aí pelas redes sociais. Eu peço a você que dê o seu like lá no YouTube, se você puder. Inscreva-se no nosso canal, dá uma força para o canal para a gente ter mais pessoas inscritas e assim o próprio YouTube está sugerindo os vídeos para outras pessoas, tá bom? Lá no Facebook, no Instagram, dá sua curtida também. Quero desejar a você um excelente dia, quero desejar a você muita paz, muita bênção do Senhor. Um grande abraço, Deus te abençoe, até amanhã, se Deus assim nos permitir. Eu desejo a você a paz do Senhor Jesus.